Gente, estou muito feliz da gente começar mais um Essencial essa semana. E essa semana antecede a semana que vem, a próxima terça já é o dia do professor. E a gente tem desafios muito grandes no nosso país. A gente tem abismos entre as pessoas que têm recursos e as que não têm, o acesso à educação, à saúde. A gente tem, vamos dizer assim, uma plataforma do que é que nós teremos para as novas gerações, né? E falando de plataforma, a gente vai falar também sobre o ensino digital, que é uma realidade nos nossos dias de hoje. Mas a gente, além dos abismos, a gente está numa fase em que as salas de aula, elas concentram uma série de conflitos, porque o conflito não é a sala de aula, mas as pessoas trazem os conflitos. E a sala de aula, hoje, não é incomum o professor ser intimado nas periferias para sair no tapa com o aluno quer sair no tapa com ele. Então, o nosso tema sobre uma sala de aula ou uma sala de guerra é um tema muito importante para a gente pensar hoje numa cultura de paz e numa alternativa para nós. E hoje, Jonatas Carvalho Batista está conosco aqui, ele fez exigências de que o nome fosse completo, como vocês vão poder ler na legenda aí. E, professor Jonatas, eu queria ouvir um pouquinho da sua história em relação à educação, eu queria que você contasse aí um pouquinho da sua história, e por que você resolveu empreender na área de educação, contar um pouquinho para nós do que vem levando a sua vida para a área de educação. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite. De espaços, conexões, relações para tratar de coisas que configuram o espaço contemporâneo que a gente tem hoje. São sempre espaços importantes. Parabéns pelo espaço, parabéns pelo projeto. E para mim é um prazer estar aqui. Bem, meus pais são professores. Minha mãe é professora. Eu tenho 4 irmãs professoras. Tenho 2 filhas professoras. Tenho uma esposa professora. Então, mas eu comecei a minha carreira na publicidade. Eu fui publicitário durante 25 anos. Fui redator. Construí uma boa parte da minha vida na publicidade. Depois migrei para a consultoria corporativa, mais trabalhando com valores nas empresas. Minha formação é uma formação bem eclética, porque eu, embora fosse publicitário, eu fiz filosofia, fiz teologia, fiz pedagogia, fiz o meu mestrado em Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie e agora estou aqui a duras penas lutando com um doutorado em Filosofia da Educação. Então, a minha formação ela mais foi construída paralelamente à minha carreira dentro do que, de fato, eu queria fazer. A minha opção pela filosofia foi uma das primeiras opções que eu fiz e talvez a que eu enxergue hoje ter sido a mais acertada para a minha vida, que é a área que eu mais gosto, juntamente com a teologia prática, digamos assim. Acabei migrando para a educação dentro desse espaço onde eu trabalhava com consultorias. Eu sempre, paralelamente à minha atividade, eu sempre estive envolvido com a educação. E nesse momento de consultoria eu acabei me deparando com uma instituição, a gente estava fazendo uma reestruturação, e acabei achando que teria espaço para um projeto que integrasse um modelo de educação que já estava desaparecendo e que agora desapareceu completamente. Então, hoje, a grande pergunta é como eu vou me formar. Porque a educação também ficou polarizada. E eu falo propriamente, mais particularmente, do ensino superior.
A educação básica, ela tem um certo guarda-chuva, um guarda-chuva médio, onde você tem a escola pública, onde você tem as escolas de bairro com preço mais acessível, onde você tem as escolas de bairro com mais qualidade e preços mais altos, tem as escolas de referências e os hiperplayers. Então, quando a gente fala de educação básica, a gente ainda consegue organizar mais ou menos um guarda-chuva onde todo mundo pode estar. O que não aconteceu no ensino superior. No ensino superior, talvez a grande pergunta seja: nós temos, de um lado, os grandes players financeiros que atuam na área de educação. Não são empresas de educação. São players financeiros que atuam, né, no mercado de educação. Que são os grandes noticiários que a gente está vendo aí, que a gente pode chamar, que eu chamo, filosoficamente falando, de educação de consumo. Né? A escola de consumo. É a escola para a entrega do diploma. Não é a escola para a construção de um saber, não é a escola para a construção de um acesso à alta cultura. Do outro lado, nós podemos elencar, numa cidade como a nossa, que é a 5ª maior cidade do mundo, você só tem 5 grandes instituições sérias, não estou falando das públicas, estou falando privadas, para você estudar. Então, vou falar de players como a Mackenzie, como a PUC, como a FAAP, como o INSPER, como a SPM e acabou. Mas a grande maioria dos brasileiros que estão buscando um acesso à alta cultura estão nesse meio. E todas aquelas boas instituições de ensino, pequenas e médias, que compuseram toda a formação a partir dos anos 70, elas desapareceram. Elas foram compradas pelos grandes grupos, se transformaram em polos desses grandes grupos, e criou-se um abismo social gigante entre esses players de referência, que nós estamos falando de qualquer uma delas, com cursos superiores a 2 salários mínimos, e um player de consumo, onde o mercado está chamando isso de uma educação possível. Dentro dessa análise que eu parei para olhar, eu falei, não, há de haver, sem ser redundante, um espaço para se construir um modelo de educação saudável, com uma boa estrutura de docente, com possibilidades de integração com este público que precisa ter acesso a uma educação formadora, não só uma educação pensando em mercado de trabalho, porque a gente está muito próximo dessa lógica. Parece que nós estamos voltando à década de 50, escola técnica, escola normal, você escolhe o que você quer fazer. Tanto a escola normal como a escola técnica são escolas voltadas para o trabalho. Então, nós temos que rediscutir esse projeto, esse processo e esse projeto formador, entendendo que esta formação, embora ela acabe no mercado de trabalho, ela não é composta desse saber técnico que nos leva ao mercado de trabalho. Visto que todas as grandes instituições, todas as grandes empresas de mercado estão contratando como? Analisando primeiramente os soft skills. As capacidades e os saberes correlatos e culturais, capacidade integrativa, uma segunda língua, acesso à cultura, como trabalhar em grupo, minha forma de responder a críticas, a minha decisão de eu me concentrar em dar mais tempo ao aprendizado e assim eu permaneço mais tempo na empresa.
São mecanismos que estão construindo as contratações hoje antes do saber técnico. E isso mudou a forma de se construir educação. E quando a gente está falando de um saber do século XXI, não dá mais para a gente construir uma mentalidade integrativa onde o mundo parte de uma soma, né, parte de uma relação colaborativa com uma estrutura onde eu tenho um docente que é o dono do saber. Então eu queria, de uma forma muito prática para você que está acompanhando a gente aqui, essa conversa, a gente falou de um abismo. E eu queria fazer uma pergunta bem prática. Você que acompanha, que tem um projeto que pode incluir essa pessoa, que não tem os 2 salários mínimos para pagar, mas precisa dessa nova oportunidade. Como é que essa pessoa chega à universidade? Como é que ela chega à faculdade, se essa for a opção dela? O que ela tem que fazer? Que barreiras ela tem que ultrapassar? Porque a barreira econômica não vai consentir que uma pessoa, numa classe onde ele está vivendo para comer, para subsistir, ele não vai conseguir pagar esses valores. Como é que esse camarada pode fazer uma faculdade e pode ter um futuro? E muita gente tem conseguido, não tenho dúvida disso. Como é que você vê essa trajetória nesse processo todo de construção que você vem fazendo desde quando? Desde 2015. Então você tem uma experiência aí de quase 10 anos, 9 anos. Como é que é? A pessoa consegue? Dá para fazer isso? Quem é essa pessoa? Como que você vê essa figura? Né? Bem, a formação... A gente existe... Posso separar isso em dois modelos de resposta. Uma é a resposta que o Estado dá para essa pessoa. Eu acho que a gente tem um mecanismo hoje, talvez, na minha opinião, o único mecanismo real de inclusão estatal que nós temos na educação superior é o ProUni. O FIES, na minha opinião, é uma mentira, é um engano. Porque, na verdade, você está pensando que está estudando e está contratando uma casa. Porque quando você chega no final do teu curso, o dono da instituição recebeu a sua mensalidade preço cheio, todos os meses do Estado. E ele está financiando isso para você. Então, quando você terminou o curso, você arrumou uma dívida para 15 anos. Então, você achou que obteve um benefício do Estado para estudar e você contratou uma dívida. Então, para mim, o FIES não é um programa de inclusão educacional. O ProUni, sim. Porque o ProUni, ele não tem custo para o Estado, porque quem financia o ProUni são as instituições privadas. Então, eu uso a minha nota no Enem, cadastro em instituições privadas e obtenho bolsa de 100% para estudar numa instituição privada de graça. Então, eu, aluno, não estou pagando nada, o Estado não está pagando nada e a instituição de ensino, ela tem vagas remanescentes que ela usa para fazer essa inclusão. Ou seja, é um modelo colaborativo, é um modelo concreto e, na minha opinião, o único modelo de verdade, a única ferramenta de verdade que o Estado disponibiliza para a inclusão na educação superior. Ou seja, quem está entregando essa vaga é a iniciativa privada. Então, na verdade, quem está fazendo esse processo é a iniciativa privada, não é o Estado. Do outro lado, hoje, a grande questão é, na ponta de cá, nós temos 50% das vagas das instituições públicas destinadas a alunos da rede pública. Mas o que está acontecendo é que a classe média alta está fazendo a educação, os últimos anos do ensino médio, na escola pública, para usar essas vagas. Então, a escola pública, se a gente voltar 40 anos atrás, a 50 anos atrás, a escola pública era destinada à classe média alta. Hoje, a universidade pública é destinada à classe média alta.
Quem está fazendo a inclusão social da classe C, da classe D, são as instituições privadas. Cabe, no entanto, um modelo de regulação para que essas instituições entreguem. Mas deixa eu agora falar desse estudante. Que luta um cara como esse tem que ter dentro da sua experiência? Porque já tem... Eu estou fazendo uma pergunta geral, mas você pode imaginar o nome de pessoas que já viveu isso. Que luta um estudante de uma classe C e D tem para ele concluir uma faculdade? Quais são as batalhas que esse camarada vai ter? Eu acho que a maior e a principal é com ele mesmo. Porque hoje nós temos muitas instituições. Então, a questão toda é como eu transformar esse aprendizado em conhecimento. Então, dizer que esta geração é uma geração digital, que aprende tudo no YouTube, é uma mentira, visto os resultados que nós tivemos do ENAD, onde nós temos uma apropriação de saber. Explica para o nosso ouvinte o que é o ENAD e o que é esse exame. A educação no Brasil tem 3 validadores. Um deles é o PISA, que o Brasil recentemente foi incluído, especialmente incluído em 65 países, é o 54º. Então, assim, a gente entende como está a educação básica no Brasil. Temos o TIMSS, que é um outro exame mais ligado a exatas, mais ligado à área de matemática, que nós estamos não muito péssimos, mas péssimos. E nós temos o ENAD. O que é o ENAD? O ENAD é um exame que avalia o que um aluno aprendeu durante a sua formação superior. É um exame que acontece sempre no último ano, quando ele forma-se, e ele é convocado pelo Estado para fazer uma prova, que é o ENAD. E o resultado dessa prova diz o que a média dos alunos daquele curso aprenderam. O ENAD tem um monte de problemas. Na minha opinião, o principal deles é que o aluno que vai mal no ENAD, ele penaliza a instituição de ensino. Ele não tem pena nenhuma. Então, ele terminou seu curso, está ali, hoje é dia de eu fazer o ENAD. Ele vai lá, responde qualquer coisa, de qualquer jeito. Isso não tem implicação nenhuma para ele. Mas, dependendo da quantidade de alunos daquela instituição que forem mal no ENAD, derruba a nota da faculdade. Então, é um exame muito mal formado, muito mal concebido. E esse exame avalia curso por curso, modalidade por modalidade. Na modalidade EAD, na modalidade de educação à distância, nós estamos com, em média, menos de 20% de aprendizagem do conteúdo aplicado. Então, um aluno que faz um curso EAD não guarda consigo 20% do que ele teve disponível de conteúdo. Ou seja, este aluno está preparado para o mercado de trabalho? Esse aluno, de fato, fez alguma coisa? E aí a gente abre para 2 outros problemas. Primeiro, houve, durante toda a história, 2 modelos de aprendizagem. Você faz um curso EAD ou você faz um curso presencial. E você termina o seu curso, você tem um curso de formação em administração à distância, ou tem um diploma de formação em administração presencial. No governo da presidente Dilma, ela simplesmente colocou uma proibição, fez um decreto, uma resolução, onde a partir daquela data fica proibido a instituição de ensino entregar em seu diploma, em seu histórico, qualquer menção que esse curso foi EAD ou presencial. Então, para que as pessoas vão se dedicar, vão buscar capacitação, vão buscar ficar minimamente 3 a 4 dias por semana na faculdade, porque ele pode simplesmente fazer isso digitalmente na casa dele e vai ter o mesmo diploma. Então,
Este é um grande problema. O segundo problema é o que eu faço com um diploma. Talvez a grande crise, o grande desafio desse estudante que está determinado a fazer educação superior é o que eu vou fazer com o meu diploma. Porque ele parte da seguinte análise. Nós estamos num país onde a média salarial é de R$ 3.000. Se eu montar um marketplace do Magazine Luiza, já fazendo um jabá para eles, eu vou ganhar 3.000. Se eu for lá na Unidas, fazendo um jabá para eles, e alugar um carro para fazer Uber, eu vou fazer 3.000 por mês. Então, para quê? Eu vou ficar 4 anos centrado numa universidade se a média salarial é R$ 3.000. Então, este é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio são os tetos estabelecidos. Isso eu estou falando dentro de uma perspectiva que eu acho, dentro da lógica que eu penso em construir, que é cada vez que a gente vê a mídia, que a gente entra no jornal, que a gente assiste a TV e recebe a resposta. Nós tivemos tantas pessoas a mais no mercado formal com carteira assinada. O que eu estou dizendo? Que você está tabelado a ganhar no máximo R$ 5.000 para o resto da sua vida, porque esse é o teto do INSS. Esses são uma série de inibidores e desafios para esta pessoa que tem em mente ingressar no ensino médio, no ensino superior. Cabe lembrar que 84% dos jovens entre 18 e 24 anos não estão na universidade. Mas só 15% deles não pode pagar nada. Ou seja, há um desinteresse quanto aonde essa educação superior vai me levar. Que é o que a gente na educação chama, é a fantasia de migrar entre o Uber e o YouTuber. Então, enquanto eu estou migrando sobre isso, eu falo, para que eu vou fazer faculdade? Só que a gente tem recebido na nossa instituição uma quantidade grande de público adulto, porque ele está construindo a sua carreira e agora ele precisa de um curso superior. Eu queria mudar um pouquinho a nossa linha, e como a gente falou sobre o tema sala de aula, uma sala de guerra, a gente já viu que tem uma grande batalha sendo travada para que a pessoa possa ter um aprendizado. A escola não está focada e nunca esteve focada em ensinar questões como necessariamente respeito, cidadania, não está no currículo. E claro que você que está me ouvindo, que é educador, vai dizer, está no nosso currículo sim, nós nos dedicamos a isso. Claro que professores e educadores procuram ensinar isso, mas de verdade a maior parte das escolas públicas e muitas das privadas, elas estão se ocupando em ensinar inglês, português, matemática, física, química e assuntos como respeito ao próximo, assuntos como abuso, não são temas que as escolas vão tratar regularmente, mas são temas que estão na escola. Quando o indivíduo entra e se senta para estudar, o menino, a menina, o jovem, a jovem, eles estão com esse tema que eles vêm trazendo. O que você acha que a educação pode fazer para mudar a vida do nosso país em relação a temas tão fundamentais que são essas questões que estão dentro, os conflitos que estão na casa do indivíduo? Como é que esse saber pode se tornar conhecimento, que você está dizendo? O que você acha que a escola, e aí eu estou falando de uma forma mais ampla, não só a faculdade, mas a escola pode fazer para melhorar o mundo desse estudante que está debaixo dessas questões, que está vivendo uma vida desrespeitosa, ele é desrespeitado de muitas formas, ele não tem acesso a direitos que ele deveria ter. Como é que a escola pode melhorar isso, visto que isso não é um tema
vamos dizer, central da escola. A escola está ensinando temas que a gente acabou de mencionar. Você tem uma visão sobre isso? Primeiro, acho que sim. Talvez isso seja um pouco polêmico, mas eu acho que a gente deveria primeiro mudar a sala de aula. Porque nós estamos há um certo tempo, se a gente pensar lá nos filósofos peripatéticos, lá no passado, eles andavam com os alunos. As provocações no caminhar com seus alunos. Nós criamos algumas falsas noções, na minha opinião, e eu falo como professor. O professor é um ente. É um ente que não pode ser contestado, é um ente que ele tem a posse de um produto que chama autonomia de sala de aula. Então, na hora da sala de aula para dentro, ele tem autonomia. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que mudar é a sala de aula. Essa sala de aula deveria ser integrativa. Essa sala de aula, ela devia partir do que se precisa aprender para o que se pode aprender e no que vai te elevar sabendo. Então, são coisas muito diferentes. Gostei muito disso. Nosso ouvinte vai repetir para vocês agora o que é a proposta de uma escola que eu achei interessantíssima. Tá? Repete para nós aí. Uma é o que você precisa saber. Eu preciso de matemática, de português, de oralidade, eu preciso de plural e singular, eu preciso de capacidade cognitiva e interpretativa. Isso é o que eu preciso saber. Outra é o que eu posso saber. O que eu posso saber é como eu vou transformar isso em pensamento crítico. Como eu vou transformar isso em análise conjuntural. E aí não estou falando de linguagem economista, mas eu estou falando de isso é na banca da feira, isso é em qualquer... É na hora que eu pego o transporte público, em como eu coloco em risco, às vezes, a minha vida. Então, é o que eu posso saber. São as coisas que vão estruturar esse saber formal para que eu possa me beneficiar na minha vida, no meu trabalho, na minha casa e daí por diante. A outra coisa é o que eu posso usar para me elevar, para sair deste teto social. O que eu posso usar deste aprendizado para subir um degrau, 2, 3 ou 4, nessa escalada social. É muito claro que quando um pai que não tem curso superior ou não é formado forma um filho, ele cria uma cadeia e daí para frente ninguém mais fica sem curso superior. Ele não teve, ele se esforçou, o seu filho teve, mas o seu filho vai fazer com que o seu neto estude, seus sobrinhos vão estudar e daí por diante. Há uma quebra de barreira. Ao mesmo tempo, numa sociedade de mercado, essa estrutura organizacional da escola, que, querendo ou não querendo, ela é um pouco polarizada, ela separa, não só na unidade escolar, mas dentro da própria sala de aula, um inimigo, um ente inimigo, que é a elite. Então, quando eu tenho um inimigo a ser batido, que é a elite, eu não quero o seu inimigo. Então, eu já pus um teto em mim mesmo. E isso é uma coisa que está muito, muito, muito inseminada na sala de aula. Então, a mudança da sala de aula, para que ela seja um ambiente colaborativo, construtivo, plural, diverso e próprio
para uma troca de saberes é fundamental. E eu posso dar um exemplo muito interessante sobre isso. Nós estamos agora discutindo cada vez de maneira mais aprofundada LGPD. Lei de Proteção e Guarda de Dados. Quem está fazendo essa lei? Quem está normatizando e regulando o que é LGPD? Em sua maioria, pessoas que não respondem em seu próprio e-mail. Que é a secretária que faz o e-mail, porque ele não tem habilidade tecnológica nenhuma. E sem ser preconceituoso, são leis que estão sendo construídas por velhos. E essas leis são levadas para a sala de aula para um público totalmente sintonizado, totalmente antenado com essa tecnologia e que estão recebendo um conteúdo totalmente estranho de uma pessoa que, quando construiu essa lei, achou que a guarda está dentro de um disquete, que ele vai abrir um cofre e vai guardar isso lá dentro, vai trancar, e vai pôr um guarda na porta e alguém vai ser responsável por guardar esses dados. Quando, na verdade, nós estamos falando de blockchain, estamos falando de outra coisa. Então, isso está dentro da sala de aula. Então, o que a gente precisa? De um modelo disruptivo, de um momento disruptivo, de reconstruir a sala de aula, reconstruir o que de fato é saber. Porque é isso que vai levar a pessoa para outro nível. É isso que vai levar a pessoa para as grandes contratações. É isso que vai fazer a pessoa assumir desafios, a enfrentar dificuldades. Hoje nós temos... Por que é tão difícil contratar? Porque está carérrimo contratar, mais caro ainda demitir. E por quê? Porque a gente não tem mais frequência. Essas pessoas, do mesmo modo que elas desistem da educação superior, elas desistem dos empregos. Então hoje ela está aqui, amanhã não está mais. Porque não há uma construção de sala de aula onde a pessoa foi despertada a construir algo a médio e longo prazo. Nós estamos vivendo um momento muito particular, que a gente muito denota muito esse momento ao que aconteceu na pandemia. Mas, na verdade, a pandemia virou o copo, que estava cheio. O que está acontecendo hoje? Nós não temos mais condição nenhuma de assumirmos uma semana de 5 dias. Velocidade de informação, respostas de mercado, é o WhatsApp, é o e-mail, é todas as ferramentas, é o Pix. Né? Fez, está na conta. Não é mais, me faz uma ordem de pagamento e você vai amanhã no banco receber. O mundo mudou e ele vem mudando nos últimos anos. Então, a gente tem uma consolidação que ficou muito clara nessa virada de copo, que todo mundo acordou de manhã e falou: 5 dias eu não trabalho mais. Essa é uma grande questão. E aí começa um mix, né, de pensamentos, de formato de trabalho. Eu, particularmente, sou defensor da semana de 4 dias. E aí isso leva a uma segunda pergunta. Se eu não quero mais trabalhar 5 dias por semana, eu vou querer estudar 5 dias por semana presencialmente? É óbvio que não. Então, a gente tem que dividir. Agora, nós temos que criar outras ferramentas. A grande questão foi que, quando nasceu o EAD no Brasil, e é o modelo de EAD que a gente tem até hoje, ele parte de noções primitivas de educação, que é um sistema de apostilado, onde
há uma espinha dorsal construída baseado num conteúdo pré-definido. Do outro lado, eu tinha 2.800 a 3.200 horas sentado com o meu professor, sentado com os meus colegas, discutindo conteúdo, discutindo aprendizagem, discutindo experiências. E você tem os cursos hoje têm em média 250 horas de vídeo gravado. Então a primeira coisa é qual a ferramenta que nós estamos mostrando, entregando para que esse aluno aprenda. Esse aprendizado 100% digital já ficou claro que ele é ineficiente. Porque antes da gente aprender digitalmente, a gente tem que aprender como aprende-se digitalmente. E quais são as ferramentas que garantem a efetividade desse aprendizagem digital? Então, agora, é óbvio, é muito claro pelas notas que a gente tem de ENAD, pelos resultados no mercado de trabalho, que o mercado de trabalho está assim, eu preciso de uma pessoa para fazer apontamento de nota fiscal na logística. Faz o seguinte, pega um cara com formação superior em logística, que eu sei que pelo menos leu uma nota fiscal e sabe. Hoje, educação superior está sendo visto pelo mercado de trabalho como ensino médio melhorado. Porque as ferramentas que estão sendo usadas para garantir a aprendizagem e diagnóstico desse conteúdo são ineficientes. Então, a gente precisaria uma parte presencial. Não tem como não ter uma parte presencial. A troca de corredor, o bate-papo com o professor, os insights. Nós não temos um modelo estanque de aprendizagem onde todos os professores falam as mesmas coisas dos mesmos modos. Então, a aula que um professor dá, às vezes um professor dá aula em duas universidades ou em duas escolas e ele usa duas metodologias diferentes para o público que ele está lá. Então, essa experiência de sala de aula é fundamental. Então, essa padronização, onde eu tenho unidades de preenchimento de prova e eu assisto o resto tudo pela internet, não existe. Então, a experiência presencial é fundamental. A segunda coisa que eu acho fundamental é o assíncrono, é o síncrono. Eu posso ter uma aula, eu aqui e o professor lá, através de uma videoaula, ao vivo, de um meeting, como nós estamos fazendo reuniões. Hoje, todo mundo evita trânsito, evita deslocamento. Então, se eu posso fazer 4 reuniões por dia, eu vou fazer 8, porque eu faço a maioria delas de maneira digital. Isso é produtivo, é funcional, é eficiente. Mas a distorção está que quando o EAD foi criado, quando tudo isso nasceu a partir da tecnologia, a ideia era, eu tenho esse espaço aqui, nesse espaço eu coloco 70 alunos e um professor. Eu posso dividir esse espaço aqui em 6 estúdios e colocar 6 professores com 75 alunos. E assim, eu vou atender mais gente com praticamente a mesma eficiência e com menos operação. E aí o que o mercado fez? Para quê? Eu deixo um professor só dando aula para esses 350. Então, aonde eu deveria ter a mesma sala de aula, só que à distância, eu peguei e juntei um monte de sala de aula com o mesmo professor. Tanto que os escândalos estão aí,
que tem instituições hoje com 2.800 alunos para um tutor. Então, esse saber síncrono, essa relação com o professor, mas que ele não precisa estar dentro da sala de aula, que eu não preciso sair da minha casa, eu posso estar no meu quarto, é muito eficiente. Mas a gente também tem que pôr uma vírgula, que só 1 em cada 16 lares brasileiros tem condição de assistir uma aula com qualidade digitalmente. Só 1 em cada 34 lares brasileiros, o estudante tem um espaço para estudar. Que ele pode fechar a porta e estudar. Então, quando a gente fala, mas tudo bem, você está tendo uma aula ao vivo com o professor ali. Mas do lado, a mãe e a avó estão assistindo a novela. O cachorro está latindo, está cozinhando ali. O outro está jogando videogame ali. E você está segurando o celular, aprendendo ao vivo com o teu professor. Essa é uma segunda questão. A terceira questão é que hoje é impossível não se olhar qual a direção que o mercado está tomando. Não dá para se criar um curso baseado num currículo, e está aí porque nasceu a pedagogia por projetos, dentro desta construção curricular que nós desenvolvemos para o nosso curso, qual a aplicação que nós vamos fazer? Pedagogia de projetos. Qual o projeto que eu vou pôr isso? A pedagogia ela é multidisciplinar, ela é multiplataforma, e aí eu estou aplicando isso na realidade do mercado e no chão da vida. E com todas essas 3 ferramentas, eu acabo desenvolvendo a capacidade de aprender digitalmente. Aí sim, eu vejo o vídeo, faço as análises, tenho um ferramental de inteligência artificial que me diz aonde estão esses conteúdos. Não é que ele está fazendo o meu trabalho, mas a inteligência artificial está investigando a biblioteca, ela está olhando o meu conteúdo e está me dando alternativas de aprendizagem para essa aprendizagem digital. Aí sim eu consigo formar um aluno. Quando eu uno esses 4 pilares. O presencial, o síncrono, onde eu uso conforto, onde eu estou na minha casa, onde eu uso o tempo que eu posso. Um olhar acadêmico para o que está acontecendo no mercado e assim dizer, galera, não adianta a gente estudar revelação de radiografia, porque não tem mais revelação de radiografia, está tudo digital. E do outro lado, juntei tudo isso e entendi, já sei buscar alguns conteúdos. Então, quando eu tiver aula presencial, eu já tenho um acervo que, com o saber digital e com inteligência artificial, eu construí uma lógica de saber que eu vou discutir com meus colegas. E aí, sim, eu tenho, de fato, uma entrega que vai me levar para algum lugar. Não sei se eu consegui. Gente, eu queria colocar para nós hoje que o Mestre Jesus e o grego usavam a palavra matetes para aprendiz, seguidor, tá? Discípulo, aquela pessoa que ia viver ao lado para poder aprender não só o que estava sendo dito, mas o que estava sendo vivido, o que estava na rua, e como aquilo que Jesus estava querendo ensinar, e o matetes não servia só para Jesus, servia para todos os aprendizes, desde a sociedade grega até a sociedade judaica, e a sociedade grega influenciou o mundo todo. E aí eu estava pensando nisso, em tudo que a gente falou aqui hoje, sobre saber, conhecer ou ter conhecimento, e eu fiquei pensando sobre uma coisa vital para nós, que o mestre Moisés deixou lá no Salmo 90. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que seria contar os nossos dias? Eu não fico pensando só na nossa longevidade.
Mas o que está acontecendo hoje? Que é essa mentalidade crítica. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo comigo hoje? Como eu estou envolvido com correntes de destruição, com coisas que não vão me levar a nada? Porque uma coisa que a gente coleciona na vida são escolhas que não são produtivas, que não vão trazer uma transformação, que não vão ajudar os outros e nem vão nos ajudar. A gente gasta muito tempo com isso. Não só na internet, mas na nossa vida. Isso em todos os tempos. Então, uma das primeiras coisas que eu não sei é como lidar com o meu dia a dia de uma forma produtiva, em que eu invista em coisas, e é por isso que isso é uma oração, em que eu invisto em coisas, invisto em uma realidade que vá ter uma transformação real, que me ajude a produzir algo que faça sentido para a minha vida. Ensina-nos a contar os nossos dias. Então, uma das coisas sobre contar os nossos dias é observar as tendências, como eu estou ligado a essas tendências. E o mundo ele vai lançar tendências religiosas, de moda, culturais, educacionais, de toda a natureza. Algumas dessas correntes não duram nada. Elas são destrutivas, ou elas se destroem, são destrutivas e se destroem com muita rapidez. Então, existem, hoje, ser famoso na internet pode ser qualquer coisa, pode ser um tombo. Um tombo com mais alguns comentários pode tornar uma pessoa famosa. E o que isso quer dizer? Nada. Talvez diga alguma coisa para essa pessoa, porque ela conseguiu, né, se tornar um Instagrammer ou um YouTuber, ou seja lá o que for. Mas, então, eu vejo o meu mundo, o mundo que a gente vive, ele está cheio de tendências. E eu posso abordar algumas dessas tendências, me dedicar a elas, e depois de uma ou mais décadas descobrir que elas não me servem para nada. Sabe? A gente estava conversando em um dos nossos essenciais sobre algumas pessoas mais maduras, mais da terceira idade, da franqueza delas. Porque elas começam a perceber que aqueles moldes e aquelas tendências sociais não significam quase nada agora para elas. Mas durante um grande período da nossa vida, a gente não sabe contar os nossos dias para entender que alguns deles são tendenciosos. O segundo problema é que a gente tem uma grande dificuldade de nos autoanalisarmos. Aliás, o Sócrates dizia, na boca de Platão, que a verdadeira sabedoria é conhece-te a ti mesmo. O que significa que a gente não sabe quem a gente é. A gente passa a vida em busca de quem sou eu, para que eu sirvo, o que me faz feliz, o que me dá sentido para a vida. São perguntas clássicas e a gente tenta responder com tendências. Vou fazer esse curso, vou fazer aquilo e tal, mas eu não consigo ter uma transformação na minha vida porque eu não consigo refletir sobre quem eu sou, sobre para que a minha vida existe, o que eu vou fazer dela. Então, contar os meus dias é preciso, segundo o salmista Moisés, precisa de Senhor, precisa de Deus. Deus, que o Senhor me criou, me ajuda a entender o que está acontecendo comigo. Não me deixa passar os meus dias sem que eu saiba que tendências eu abracei e que falta de análise eu tive sobre mim, e então produzi sintomas que me conduziram a vida inteira. Se o Senhor fizer isso por mim, eu vou alcançar um coração sábio. Porque eu vou começar a enxergar a Deus, que o Senhor está na minha história. Eu vou enxergar a Deus que o aprendizado verdadeiro, ele se posiciona na sociedade, mas se posiciona em mim, se posiciona em me transformar numa pessoa melhor. Me transformar numa pessoa diferente do que a minha origem cultural, socioeconômica propõe, do que as tendências me propõem, do que a minha falta de análise me levará a viver. Então, se isso acontecer, Senhor, eu vou ter um coração sábio, porque o Senhor interviu para que eu me veja e me interviu para que eu veja o que está acontecendo ao meu redor. E quando eu encontrar essas coisas, tão difíceis de ser encontradas por conta própria, eu vou ser tomado pela eternidade.
E a eternidade ela é composta de coisas mais sublimes, que são as coisas que realmente, pelas quais realmente vale viver. O amor que se doa, e tantas outras virtudes, a alegria, que não depende de uma situação socioeconômica, que não depende simplesmente da situação política, social e econômica do meu país. Eu posso encontrar alegria num sentido para a minha vida. E para isso eu preciso de Deus. Bom, eu quero agradecer o Jonatas por ter estado com a gente, por ter falado sobre tantas possibilidades e tantos sonhos para a educação, mas também ter falado sobre como é que eu adquiro conhecimento e como é que a minha vida pode mudar. Eu acho que esse foi o tema central do que a gente falou hoje, apesar de fazermos uma análise bem ampla, ou ouvir uma análise do Jonatas bem ampla sobre o que são os panoramas da educação, sobre a perspectiva dele, sobre o olhar dele também. Então, foi muito interessante essa pessoalidade da fala dele hoje na nossa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, quero aproveitar esse momento muito prazeroso que nós tivemos aqui, tratando um pouquinho sobre educação, e te convidar a estar conosco, discutir, críticas, sugestões, são sempre bem-vindas, para que a gente construa um pensamento melhor e assim podemos construir um mundo melhor. Muito obrigado.